Hoje é o Dia Mundial do Ceratocone, uma doença que atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil. A gente conversa sobre essa doença com o repórter Wilk Dias, trazendo a entrevista com um especialista, orientando sobre tratamento e prevenção dessa doença que ainda é pouco falada, mas que é importante ter uma atenção, né, Wilk? Olá, Márcio, retornando aqui. Exatamente, Márcio, o nome é um pouco estranho, parece um palavrão, né, Márcio? Mas o ceratocone atinge aí cerca de 150 mil pessoas por ano. É uma doença que a gente vai conversar agora com o especialista, que afeta os olhos, e quem vai passar detalhes para a gente entender um pouquinho mais do que é essa doença, é o Dr. Carlos Lima. Doutor, bom dia para o senhor. Como eu falei para o Márcio, né, o nome é um pouco estranho, parece um palavrão, mas o que de fato é o ceratocone? Bom dia, Ilker. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. O ceratocone é uma doença não inflamatória que atinge a córnea. A córnea é a parte mais central, periférica, circular e convexa que tem no olho. Essa parte transparente que fica bem no centro do olho, ele é responsável por 2/3 do poder refracional do olho. Então, qualquer doença que afeta a transparência ou o poder refracional da córnea faz com que o paciente perca bastante visão. É uma doença que tem causa pouco conhecida ainda, tem uma forte tendência hereditária e está muito associado a algumas síndromes, como síndrome de Down, pacientes atópicos que têm asma, conjuntivite alérgica, pacientes que coçam muito o olho e pacientes que já têm histórico na família de ceratocone. Os sintomas dessa doença é quando o paciente geralmente inicia a partir dos 13, 18 anos e pode evoluir até 35, 40 anos de idade. E os sintomas geralmente são pessoas que têm geralmente um grau de astigmatismo alto e bastante irregular. Grau esse muitas vezes associado a grau de miopia, ou seja, o paciente tem uma dificuldade para enxergar para longe importante. E o salto de grau é muito frequente, ou seja, em pouco tempo, menos de um ano, às vezes 6 meses, o paciente estava com grau e aumenta muito o seu grau, tanto de miopia quanto de astigmatismo. Agora, doutor, o senhor falou que é uma doença também hereditária, né? A partir de qual idade a pessoa já começa a sentir os primeiros sintomas dessa doença, doutor? É uma evolução que começa já cedo, já bem dizer, na pré-adolescência ou na adolescência, como eu falei, geralmente de 13, 15 anos, às vezes até 18 anos começa o início dos primeiros sintomas. Dificilmente inicia após os 18, 20 anos de idade. E a progressão dessa doença, que pode ser num lado ou nos dois, mas geralmente é nos dois olhos, ela vai até os 35, 40 anos de idade. Pode evoluir mais de um lado do que do outro. O paciente ele pode ter um olho normal e outro lado com ceratocone. Agora, a sensibilidade pode ser um indicador aí de ceratocone? A sensibilidade à claridade é um sintoma muito vago, então a gente nunca pode utilizar essa fotossensibilidade como um sintoma do ceratocone. Óbvio que em casos mais avançados, que o grau irregular de astigmatismo é muito alto, a gente pode ter uma fotossensibilidade mais aumentada. E em casos agudos também de ceratocone, a gente pode ter uma dor intensa no olho e um embaçamento importante associado também à fotossensibilidade. Agora, doutor, o senhor falou também que pode ser uma doença passada de geração para geração, mas a pessoa também pode adquirir a doença ao longo da vida, né? Quais são as formas de prevenção, doutor? A pessoa que já tem um histórico na família de ceratocone, ela tem que ter um cuidado redobrado, né? Então, principalmente com seus filhos. Então, se a pessoa que tem ceratocone ou tem ceratocone na família, ela tem que ter essa atenção, principalmente nessa idade de pré-adolescente, adolescente, quando começa a usar o grau, né? E o cuidado principal hoje em dia é fazer um acompanhamento médico oftalmológico de uma forma periódica, precoce, contínua, porque se não tratado da forma adequada, esse ceratocone ele evolui muito rapidamente, gera um grau muito alto, gera muitas irregularidades na córnea e esse tratamento para as complicações nunca volta a enxergar o que deveria enxergar antes, entendeu? E uma das coisas muito importantes para quem tem ceratocone, e não só ceratocone, mas para quem tem grau de uma forma geral, não coçar os olhos. Já é comprovado cientificamente que pessoas que coçam muito o olho, elas têm uma evolução do seu grau muito maior do que de outras pessoas, sem falar que aumenta a probabilidade de ter descolamento da retina. E quem tem ceratocone evolui muito mais rápido o hábito de ficar coçando o olho. Pois é, exatamente nesse ponto que eu queria tocar com o senhor, porque tem gente que às vezes coça o olho e não se toca que isso pode trazer prejuízos para a visão, né, doutor? Inclusive, você estava falando do descolamento, né, que seria ali como se fosse a lente, uma lente, o descolamento dessa lente ocular, não é isso, doutor? O hábito de coçar o olho pode gerar, primeiro, conjuntivite, porque a mão nossa ela é contaminada, a gente passa a mão em vários lugares e não tem o hábito de estar limpando constantemente. Então, quando você joga os dedos nos olhos, você aumenta a probabilidade de pegar uma irritação,
uma conjuntivite, você pode descolar a retina, aquela membrana que fica lá no fundo do olho, aquela que capta a imagem. Então, quando ela descola, ela gera uma perda de visão importante e é um caso cirúrgico, tem que operar. E por mais que opere, geralmente fica uma sequela visual. Quem coça muito o olho também, ocorre o descolamento do vítreo, que é uma gelatina que nós temos dentro do olho. E quando descola, o paciente vê as famosas moscas volantes. Vê aqueles pontinhos pretos, um fiozinho preto, são as moscas volantes. E para quem tem grau, e principalmente ceratocone, quem coça muito o olho, evolui muito esse grau, tanto de miopia quanto de astigmatismo. Doutor, hoje Dia Mundial do Ceratocone, qual é a mensagem que fica? Porque é uma doença que o nome não é tão popular, não é tão conhecido, mas afeta aí mais de 150 mil brasileiros por ano, então é uma doença que tem uma certa frequência, né, doutor? Qual é a mensagem que fica? Não é uma doença rara, é uma doença que ocorre com uma certa frequência, então a grande mensagem que a gente tem que dar, principalmente aos pais de crianças que têm grau, que usam óculos, sempre levar os seus filhos ao médico oftalmologista de uma forma mais frequente. Em alguns casos, dependendo da faixa etária, a gente tem que fazer esse acompanhamento a cada 6 meses, no máximo a cada 1 ano. Então, o atendimento médico dessas crianças, essa triagem feita pelos pais levando ao médico, deve ser de uma forma precoce, periódica e contínua. A gente vê, às vezes, crianças já só fazer a primeira avaliação de grau com 10, 12 anos de idade, é muito tardio. Deve ser feita essa avaliação com 5, 6 anos, e se não tiver grau, avaliar cada 1 ano e meio, 2 anos. Se tiver grau, tem que avaliar cada 6 meses, 1 ano. Isso é muito importante para você triar desde o início esse ceratocone, dar o tratamento adequado para não evoluir as sequelas, é muito importante na vida dessa criança, até porque 10 a 15% do paciente com ceratocone, ele pode necessitar fazer o transplante de córnea, que é uma cirurgia muito invasiva, é uma cirurgia que muitas das vezes não dá uma visão tão boa ao paciente, sem falar que depende da fila de transplante de córnea, do banco de doação de córnea. Em alguns lugares essa fila é rápida, 4 a 5 meses de espera. No estado do Pará a realidade é bem diferente. Para uma fila, hoje a fila para transplante de córnea gira em torno de 2 anos e meio, 3 anos. Então é muito complicado, sem falar que mesmo fazendo a cirurgia de transplante de córnea, existe o risco de rejeição, que geralmente quando acontece é nos primeiros 12 meses pós-cirurgia. Tá certo, obrigado doutor pelas informações. O importante mesmo, Márcio, é ficar atento e fazer esses exames periódicos, visitar o médico, né, periodicamente, né, doutor? Tem muita gente que não vai ao médico, mas é importante estar mantendo essa frequência para evitar esse tipo de problema futuramente, inclusive do ceratocone. Márcio.